Guerra civil na Síria. Bom, antes de comentar aí sobre os últimos acontecimentos, vamos fazer aqui um pequeno histórico, falar um pouco sobre a história lá da Síria, né? Aliás, aquela região lá da Síria é antiquíssima, né? As primeiras cidades lá são das cidades mais antigas do mundo, né? Acho que a cidade mais antiga do mundo é Jericó, mas algumas cidades, mais Alepo, por exemplo, lá na Síria não fica muito atrás, eu acho que de Jericó, em idade, né? Não lembro mais ou menos, mas são cidades assim muito antigas, né? Jericó é tida como a mais antiga do mundo, mas Alepo está entre as mais antigas do mundo. E a Síria remete àquele antigo Império Assírio, né? Que estava sempre em conflitos com Israel antigo. Inclusive o Império Assírio invadiu, né, o norte de Israel, dando fim às chamadas 10 tribos de Israel, né? Isso daí eu conto no meu livro sobre o Tríplice Pilar, né, dos atritos entre a Síria e Israel antigo, que culminou no fim do estado do norte de Israel, também chamado de Israel, né, porque o sul era o estado de Judá, né? Então o famoso sumiço, né, entre aspas, das 10 tribos, se repete o antigo Império Assírio. Mas não voltando lá muito no tempo assim na história lá, vamos comentar as coisas mais recentes. Então, aquela região lá da Síria foi dominada durante muito tempo pelo Império Otomano, né? E lá no contexto da Primeira Guerra Mundial, inclusive, teve dois massacres violentos, né, perpetrados pelo Império Otomano. Um é o genocídio armênio e o outro contra populações sírias, né? Os sírios não são um grupo uniforme, então tem cristãos, tem drusos, tem sunitas, tem os alauítas, né? Tem os curdos, então são grupos étnicos e religiosos diferentes, complicando bastante, né, a vida política lá daquela região. Bom, o Império Otomano ocupava e dominava aquela região, inclusive dominava Israel, Palestina, Líbano e tal. Era a grande potência lá da região. Aí dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano se aliou com o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro, né? Inclusive a Primeira Guerra Mundial deu fim a 4 impérios: o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e o Império Otomano. Durante o curso da Primeira Guerra Mundial, os franceses e ingleses fizeram o chamado Acordo Sykes-Picot, né? Picot do lado francês e o Sykes do lado inglês, de uma forma de reorganizar ali o Oriente Médio. Então o desenho geográfico do Oriente Médio foi feito, né, assim, em linhas gerais, claro, foi feito pela Inglaterra e pela França, né? Então a Inglaterra, dentro dessa lógica desse acordo, a Inglaterra então administraria regiões da Palestina, da Jordânia, do Iraque, uma parte da Arábia Saudita, e a França administraria, de fato administrou a Síria, né, e o Líbano, e administrar uma parte do Iraque, depois que fizeram um acordo. E aí, traduzindo em miúdos, a França ficou com a Síria e com o Líbano, né? Então, no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a França fez grandes desenvolvimentos lá na região, tanto no Líbano como na Síria. Desenvolveu a Universidade de Damasco, Beirute, que era no Líbano, ficou conhecida como a Paris do Mediterrâneo Oriental e tal. A elite da Síria e do Líbano falava francês e tal. Então a França ficou com fortes liames culturais lá com a região, por ser a potência que dominava aquelas duas nações, né? Aí, no final da década de 30, ou 1936, a França teria negociado, não, de fato negociou uma independência para a Síria, mas isso aí tinha sido, os diplomatas negociaram uma independência com a Síria, só que o parlamento francês brecou, né, gerando ali uma crise em mal-estar, e logo depois veio a Segunda Guerra Mundial, né? A França caiu, né, a famosa queda da França aconteceu em 1940, e a Síria passou a ser um estado fantoche da Alemanha, né?
E aí então franceses da França Livre, né? Havia duas Franças, a França ocupada, né, pelos alemães, a França de Vichy, que era então o Estado fantoche alemão, e havia a França Livre da liderança de Gaulle, né? Então a França Livre com a Inglaterra invadiram a Síria, que era controlada pela França aliada da Alemanha, né, chamada Campanha da Síria. E ali então conseguiram conquistar lá a região. Com o fim da guerra, aliás, durante a guerra já surgiu lá um líder nacionalista que estava governando a Síria de fato, chamado Shukri al-Quwaitli, alguma coisa assim, o Quwaitli. Esses nomes árabes eu não faço a menor ideia como é que se pronuncia. E ele então liderou o país na independência, que foi obtida em 1946, né? Então desde 1946 é que a Síria é independente, né? Então a Síria tem um passado lá muito antigo, mas depois de muito tempo acabou sendo dominada por outras potências e ficou independente, né, em 1946. Quando ela ficou independente em 1946, ela ficou já aliada com o mundo árabe e hostil a Israel, né? Então a rivalidade entre Síria e Israel já se operou lá desde o começo. Então a Síria participou da guerra de independência de Israel, né? O Israel ocupou depois o Golã, que são as montanhas ali que fazem a divisa entre Israel e a Síria no nordeste de Israel. Israel ocupa o Golã até hoje, né? Então a Síria sempre foi uma inimiga, uma grande inimiga de Israel. A Síria chegou a ter fortes vínculos com o Egito e tentaram, inclusive, fazer uma mesma nação, né? Uma mesma nação que seria a Síria e o Egito. Isso aí acaba não dando certo. O Egito acaba tendo uma posição mais moderada no futuro com Israel, né? Faz um acordo com Israel, acordo Camp David, enquanto a Síria sempre ficou com uma posição mais hostil em relação a Israel, né? Desde a independência até 1970, a Síria sempre sofreu golpe de Estado atrás de golpe de Estado, né? Nos anos 60, a Síria faz um acordo com a União Soviética, né? Então, a partir já dos anos 50, a Síria já tomou um partido na Guerra Fria, que era se aliar com a União Soviética, né? Então, muito do que está acontecendo agora na Síria é reflexo da Guerra Fria, porque é a história mestra da vida. Não dá para entender hoje o que está acontecendo hoje no mundo sem entender o que aconteceu no passado, óbvio. E não dá para entender o que acontece hoje na Síria sem a Guerra Fria. Se você quiser saber mais sobre a Guerra Fria, né, compre o meu livro, que está em fase de lançamento, e a promoção vai acabar amanhã, dia 10, aí, com um desconto imperdível de 40%, né? Nós não vamos prorrogar mais, vai ser a promoção de 40%, vai até amanhã. Depois de amanhã o preço já vai subir, então não perca a oportunidade de comprar o livro da Guerra Fria com 40% de desconto. E além do mais, você ainda vai ganhar o curso da Primeira Guerra, Segunda Guerra e o curso da Guerra Fria. E também tem uma outra opção, você assinar a Escola Caravelas e ganhar o livro de brinde. Esse livro aqui, ele vai ter mais ou menos 500 páginas e eles serão enviados em janeiro, né? Porque nós estamos em fase de campanha. Então, ele já foi revisto, está em fase de diagramação, depois ele vai ser enviado para a gráfica e nós vamos enviá-los para os compradores em janeiro, esse livro aqui. Então não perca a oportunidade de entender sobre a Guerra Fria, período da história, que é fundamental para entender o mundo de hoje, né? Essa rivalidade dos Estados Unidos com a Rússia e mesmo também Estados Unidos com a China, lembra muito o clima da Guerra Fria, né? Bom, feito isso, então, já desde os anos 50, a Síria já escolheu o lado da União Soviética na Guerra Fria. Nos anos 60, a União Soviética, então, arrendou uma base militar, que tem até hoje, né, agora na mão da Rússia, lá no litoral da Síria, né, que é a base de Tartus, na costa mediterrânea da Síria, e é o único lugar que a União Soviética tem lá no Mediterrâneo, tirando o Mar Negro, claro, né? O Mar Negro tem acesso para o Mediterrâneo, mas o Mediterrâneo propriamente, a base que a União Soviética tinha, agora a Rússia tem, é justamente essa na costa da Síria, em Tartus, né? Então a União Soviética via a Síria como um parceiro
muito estratégico por causa dessa base militar. Bom, mas apesar disso tinha golpe atrás de golpe, né? E lá nos anos 60 se firmou um partido muito forte chamado Partido Baath, originalmente de ideologia socialista, por causa dessa ligação com a União Soviética, e secular e nacionalista, né? E em 1970 uma ala, né, dentro do Baath também, o pessoal também se brigava também, e aí uma ala do Baath, liderada por pelo pai do atual Hafez al-Assad, né, pai do que foi deposto agora, Hafez Assad, deu um golpe de Estado em 70 e governou a Síria com mão de ferro durante 30 anos, até o ano 2000. Então, qualquer grupo que se rebelava lá, ele vai lá e massacrava. Teve vários massacres durante esses 30 anos. Ele governou com Hafez al-Assad, governou com pulso de ferro, né? A Síria, aliada, né, principalmente com a União Soviética e tal. Quando a União Soviética se desmantelou, acabou a Guerra Fria, acabou a União Soviética, a Rússia manteve a aliança com a Síria. O Hafez al-Assad morreu, passou o comando para o filho, Bashar al-Assad, não sei como é que pronuncia, talvez seja Bahar al-Assad, não sei como é que fala. Esse Bahar al-Assad, que é o líder deposto agora, governou então a Síria desde o ano 2000 até o final agora, dezembro de 2024, quando ele foi deposto aí pelo HTS, daqui a pouco nós vamos falar. E aí durante esse período também, o filho se tinha uma esperança que ele fosse moderar lá o discurso, não fosse tão extremista e tal. A Síria chegou a fazer reformas de mercado, mas sempre limitado. Teve crescimento nos anos 70, mas aí depois é revertido por outras medidas, ou seja, nunca foi um país que se firmou muito no crescimento econômico, né? A característica da Síria até os anos 70 era instabilidade, nos anos 70 agora uma ditadura brutal. Aí as coisas iam supostamente bem para o Bashar al-Assad até 2011, quando começou-se a Primavera Árabe, né, que varreu o mundo islâmico desde da Tunísia, passando pela Líbia, Iraque e tal, dando uma verdadeira revolução lá no mundo árabe. Movimento esse que favoreceu bastante Israel, porque os inimigos de Israel ficaram enfraquecidos, logo Israel saiu ganhando. E aí a Primavera Árabe varreu o mundo árabe e chegou forte na Síria e se iniciou uma guerra civil na Síria que começou em 2011, né? E durante esse período, lá para 2014, 2015, surgiu um grupo radical islâmico chamado de ISIS, né, também chamado Estado Islâmico, que queria reconstruir um califado, que iria desde o sul da Europa, conquistar todo o norte da África até o Irã, um delírio completo, né. Esses eram brutais, né, massacravam, degolavam as pessoas, foi brutal, né, e eles ficaram fortes ali na Síria e no Iraque. Aí depois eles ficaram enfraquecidos com o ataque americano, de Israel e de outros, né? Eles foram ficando enfraquecidos e hoje eles têm uma importância bem menor, são um grupo bem reduzido, né? Porém, apesar do enfraquecimento do ISIS, outros grupos rebeldes na Síria continuaram com força, inclusive principalmente esse chamado de HTS. HTS é sigla, porque o nome árabe é tão difícil de falar, que a gente fala só HTS, né? Esse HTS tinha ligação com o próprio ISIS e ligação com a Al-Qaeda, né? A famosa Al-Qaeda dos ataques terroristas. Ou Al-Qaeda, né? Até hoje eu não sei como é que pronuncia em árabe, Al-Qaeda, Al-Qaeda, não sei. Então ele tinha vinculação com esses grupos terroristas, mas aí depois ficou independente e esse HTS é que então deu esse último assalto aí na Síria, né, que conquistou a capital Damasco de forma surpreendente, né? Então até então a guerra civil da Síria, eles avançavam, o grupo rebelde avançava um pouco, depois recuava um pouco, ficava tudo por isso mesmo. Por quê? Porque a Rússia dava suporte e o Irã também. Aí o que aconteceu? A Rússia invadiu a Ucrânia e aí a coisa começou a complicar pro lado da Síria, porque a Rússia começou a ficar difícil para a Rússia ter dois lugares em guerra, né? Síria e Ucrânia. E essa coisa se agravou no final desse ano, de 2024, na qual a Rússia passou a
diminuir cada vez mais o apoio à Síria, e o Irã, que apoiava, então, apoia, né, o Hezbollah. O Hezbollah tinha operações na Síria, chegou a enviar nesse último mês que 2.000, 3.000 combatentes lá para a Síria. Também se enfraqueceu, o Irã também se enfraqueceu por causa dos ataques de Israel. Então, tanto o Irã como a Rússia, sentindo fragilizados por causa de seus problemas, tiveram que diminuir as posições aí na Síria. E ao diminuir essas posições na Síria, esses rebeldes então começaram a conquistar várias áreas. Israel também ajudou indiretamente o HTS, só é claro, até analistas da CNN estão comentando isso, dizendo que Israel, ao minar as forças sírias, deu força para o HTS, claro, né? Então, Israel foi fundamental para a queda do governo do Assad e para o sucesso do HTS, né? Isso aí está bem claro. Está bem claro que Israel também deu uma boa ajuda aí para o HTS, né? Então, aí o HTS conquistou Alepo, foi uma grande conquista. Alepo, se não me engano, é a maior cidade da Síria, maior que Damasco, né? E aí foi uma grande surpresa Alepo cair, né? Significando que as forças sírias estavam então bem fragilizadas. Começou um monte de deserções, fileiras de tanque indo em direção ao Iraque, militares tirando suas roupas de militares e pondo roupas civis. Então começou uma grande desorganização, um monte de deserções, a ponto de fileira de tanque de guerra atravessar lá o Iraque fugindo da guerra, né? E aí surpreendeu como Damasco caiu rápido, né? Porque uma coisa está desorganizado, está perdendo apoio, outra coisa é cair, né? A capital tão rápido, e a capital caiu, Damasco caiu rápido, surpreendendo a maioria dos analistas. Eles falaram, pode ser que caia, vai cair, mas ninguém esperava que fosse cair tão rápido Damasco. Aí Damasco caiu, o Bashar al-Assad foi para Moscou, levou a família, outros já tinham fugido para o Egito, para a Turquia, para o Iraque, e aí o HTS então entrou em Damasco e assumiu então o controle da capital. Então agora o novo líder da Síria é o HTS, liderado pelo, vamos ver o nome ali dele, que é difícil gravar esse nome. Parece que tem dois líderes, né? Mohamed al-Golan e Mohamed al-Jawlani. Parece que os nomes são nomes códigos, não são os nomes reais deles, né? Eu acho que o líder mesmo que se apresentou como tal foi o al-Jawlani, alguma coisa assim. Bom, agora o que pouca gente está comentando é que lá é o que vai acontecer com os cristãos lá, né? Por quê? Porque no Iraque, o caso está análogo ao Iraque. O Saddam Hussein era um ditador brutal, cruel, porém dava liberdade para os cristãos lá no Iraque, né? Inclusive o vice dele, que esqueci o nome, ele era cristão até, então dava liberdade lá para os cristãos. Inclusive tinha cidades lá do Iraque que tinham tradições cristãs fazia séculos, né? E aí quando caiu o regime do Saddam Hussein, né, com a guerra civil lá, muitos desses cristãos foram massacrados, e quem não foi teve que fugir. E agora parece que acontece uma coisa análoga, porque os Assads, né, pai e filho, não perseguiam os cristãos, né, desde que os cristãos não entrassem na política e não começassem a contestar, né, o governo, né. O Assad fazia perseguição política, não perseguição religiosa, pelo menos é o que é divulgado, né. Se alguém souber de alguma outra informação, pode colocar ali nos comentários. Se ele fazia perseguição política, mas não religiosa, então os cristãos podiam, então, manter a sua religião lá na Síria, né? Agora, com a queda do Assad, se espera massacres em relação aos cristãos, né? Inclusive o arcebispo maronita convocou lá os católicos. Maronita é católico, né? Católico de rito oriental. Inclusive tem maronitas aqui em São Paulo, assim como tem melquitas e tal. O arcebispo maronita então convocou os católicos para se confessarem, para receber o viático e para esperarem o martírio. Impressionante, né? Ali a coisa está ficando complicada e triste ali para os católicos, né? O arcebispo convocar eles para a confissão, para o viático e para o martírio, realmente é impressionante, né? Então, embora o Saddam Hussein e os Assads fossem ditadores cruéis, eles deixavam
a liberdade para os cristãos. Aí o que acontece? É substituído por outros ditadores cruéis ou grupos rebeldes cruéis que aí passam a perseguir os cristãos. Então, o Assad era muito ruim, só que aí às vezes é substituído por um pior ainda. Esse que é o problema, né? O pessoal está comemorando a queda do Assad, porém, o que vem pode ser um pior ainda, então não tem o que comemorar. Esse povo está iludido que está comemorando a queda do Assad, né? É uma ilusão, porque sai um ruim e pode vir um pior. E o que é grave é católicos comemorando o fim do Assad, que é bom, porque seria bom para Israel, porque seria bom para os Estados Unidos, porque seria ruim para o Irã e a Rússia. Só que os católicos, em vez de acharem isso ruim, porque vai gerar massacres em relação aos católicos, eles esquecem, né? Quer dizer, os católicos estão no jogo dos globalistas, né? Quem chega a esse raciocínio. Quer dizer, estão defendendo na prática que tanto faz o que acontece com os cristãos. O bom é que Israel tenha saído ganhando dessa crise. Quer dizer, isso é um absurdo. Os católicos deveriam estar mais preocupados com a vida de outros católicos que com o regime político. Agora, na ânsia de apoiar Israel, apoiar Estados Unidos, que é cheio de católico fã de Israel, né? Não sei porquê. Então, no desespero aí para defender Israel, então eles esquecem dos católicos que vão morrer na mão desses fanáticos islâmicos. Aí pouco importa, o que interessa é a política. Então, lamentável a postura aí desses católicos que defenderam a queda. Eu odeio o Assad, mas está vindo um pior que a gente não dá para comemorar, né? Porque sai um ruim, vem um outro pior, não dá para comemorar. E o grave das circunstâncias, mais do que o problema político, vão ser os católicos que estão correndo o risco de morrer e serem degolados, né? Essa que é a verdade que pode acontecer na Síria. Então, lamentável os católicos cederem esse jogo político, né? Isso era a típica coisa de Guerra Fria, né? Então havia a turma que defendia a União Soviética e outros que defendiam os Estados Unidos. Lógico, os Estados Unidos é menos ruim do que a União Soviética, né? Então era um mal menor contra um mal maior. Mas aí muitos católicos converteram o mal menor em bem maior. É ridículo, né? Os Estados Unidos não tem nada de ser elogiado, não é uma nação católica, é um Estado, pelo contrário, que fomentou tudo quanto é sujeira na cultura, deixou a escola de Frankfurt trabalhar e tal, e por aí vai, não vou me alongar, né? Então, esses partidarismos, esses jogos, aí os católicos acabam entrando nisso, isso é muito triste, né? O que tem na seara internacional é só entre o mal menor e o mal maior, não tem entre bons e maus, como alguns procuram comentar. Então, no caso aí, parece, por incrível que pareça, que o Assad era um mal menor por causa do risco desses católicos serem massacrados, né? Quer dizer, muito triste tudo isso, né? Rezemos aí então por esses católicos que vão passar por dias muito difíceis. Bom, o panorama da Síria ainda é incerto, porque a gente não sabe se esse HTS vai vingar no poder, pode ter novos golpes de Estado, os rebeldes podem continuar brigando entre eles, a gente não sabe. O desfecho também não sabemos qual que vai ser o destino das operações da Rússia lá na base que eles têm, né? Então temos que aí aguardar e acompanhar aí os acontecimentos. Bom, vamos ficando por aqui, lembrando que a campanha então do livro com desconto de 40% termina amanhã. Obrigado.